Fala galera que nos acompanha ao vivo, começando de novo aqui, que o danado suporte do celular aqui caiu o celular, foi tudo aqui. Sejam bem-vindos a mais uma live, 20 horas e 8 minutos, 20 horas e 9 minutos agora, horário de Brasília. Começando com um pouquinho de atraso aí, me atrasei 5 minutos, mas estamos aqui no pezinho da conversa com vocês. Vão entrando na live, vão dizendo de onde vocês são aí. Cadê, macho? Silva Filho, boa noite, Silva Filho. Castro Marcílio entrou. A Laedina Maia, Roberto Tirão, meu patrão, professor Roberto Tirão, forte abraço, Tirão, para você. Rafael Mendes, a galera de Várzea Alegre, no meu Ceará, tá por aqui. Ana Márcia, Recife, galera de Natal presente. Pois é, vamos lá, vamos começar, pessoal de Juiz de Fora, Gravatar, Rubenita tá lá em Gravatar. O Emerson está em Sorriso, Mato Grosso. Constante Neto está no Pará. Alice Salvador está em Salvador. Vamos embora, vamos começar o nosso papo aqui, vamos começar a nossa conversa aqui. O tema da live de hoje, daqui a pouco eu vou tirar os comentários, tá? E como sempre, no final eu abro para quem quiser perguntar. O tema da live de hoje é a caracterização do crime do artigo 268 do Código Penal Brasileiro, infração de medida sanitária preventiva. E por que é que nós vamos tratar desse crime hoje? Por um motivo muito simples. No final de semana agora, passado, e vocês sabem que aqui no perfil eu tento fazer análises exclusivamente técnico-jurídicas, tá? Eu vou trazer um fato. Fato não tem lado, certo? Fatos não tem lado, eles existem por si. Se é bom, se é ruim, não cabe a mim fazer juízo de valor. E por que é que eu vou trazer esses fatos? Para que eu possa fazer a análise jurídica baseada neles. Nesse final de semana que passou, mais especificamente ontem, nós tivemos em vários estados da federação, em várias cidades, principalmente nas capitais, mas também em cidades do interior, diversos movimentos sociais contrários às medidas de lockdown, às medidas restritivas, às medidas impostas por alguns governadores e prefeitos. Nós tivemos movimentos muito grandes em várias cidades, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, outros movimentos um pouco menores, mas de maior ou menor, daqui em Recife mesmo, eu tive a oportunidade de ver o movimento lá mais próximo, estava muito grande, fazia muito tempo que eu tinha visto uma mobilização tamanha e em maior ou menor medida esses movimentos aconteceram e não nos cabe aqui entrar no mérito das razões, se está certo ou errado, não é esse o nosso objetivo. E em muitas localidades, várias pessoas acabaram sendo capturadas mediante acusação do crime do artigo 268, infração de medida sanitária preventiva. Algumas pessoas acabaram sendo capturadas e conduzidas para a delegacia mediante a alegação que o fato delas estarem participando de protestos, o fato de estarem participando de manifestações caracterizaria esse crime, e aí algumas pessoas eram pegas no meio ali da multidão, meio que escolhido de boi de piranha, como a gente costuma dizer, e conduzidos até a delegacia de polícia. E aí começou a chegar a pergunta no meu direct aqui sobre isso, sobre esse crime, como é que caracterizava, se estava certo, se podia ser capturado, o que é que fazia na delegacia, o que é que não fazia, qual a minha recomendação. Bom, vamos lá. Só antes de tirar os comentários, eu vou mais uma vez repetir. Eu vou basear minha análise técnica, minha análise jurídico-penal, nesses fatos que aconteceram nesse final de semana. Que você goste ou que você não goste, são fatos. Efetivamente ocorreram, estão mais do que provados. Está aí as imagens circulando nas redes sociais para quem quiser ver ou deixar de ver. Tanto das manifestações quanto das prisões que foram praticadas. Além, claro, que ao longo da semana passada, diversas imagens rodaram no Brasil de prisões, de capturas de comerciantes, de capturas de pessoas que estavam dentro da própria casa. Teve um fato acontecido, salvo melhor juízo, em Santa Catarina, onde inclusive a pessoa foi alvejada com munição menos que letal pela polícia militar. Se eu não estiver enganado, de Santa Catarina, ela foi alvejada com um elastômero, com uma bala, munição de borracha, pronto, para ficar mais fácil. E aí surgiu todo esse debate, toda essa discussão em relação ao artigo 268 do Código Penal. O que é que diz a letra da lei?
Eu vou ler, eu estou lendo aqui a minha versão digital do meu Vadimédio. Artigo 268. Infração de medida sanitária preventiva. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Esse é o crime em análise. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa questão da pena. Ela vai ser muito importante daqui a pouco. A pena do delito é de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Tranquilo? Eu vou tirar aqui os comentários para que a gente possa dar fluidez aqui à explicação. Se vocês puderem, continuarem sentando o dedo no like para eu ver que vocês estão presentes, eu agradeço, e depois eu abro os comentários para eventuais dúvidas, eventuais perguntas da parte de vocês. Pronto, desativados os comentários, vamos lá. Primeira questão que precisa ser analisada: essas medidas restritivas que foram implementadas por alguns governadores e prefeitos, elas gozam de respaldo normativo? Elas gozam de respaldo legal? Elas gozam de respaldo constitucional? Veja, a minha opinião, a minha percepção, já externada em outras lives, é que algumas dessas medidas são abertamente, absurdamente inconstitucionais. Medidas como, por exemplo, eu já deixei isso claro em lives anteriores, medidas como, por exemplo, toque de recolher. O toque de recolher é uma medida que só pode ser decretada em situação de estado de sítio. E situações de estado de sítio compete privativamente ao presidente da República decretar, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e com autorização do Poder Legislativo Federal. A gente já comentou em aulas passadas, acho que tem mais ou menos umas 2 semanas que eu fiz essa live, que o tolimento do direito de circulação do cidadão brasileiro é algo tão grave, é algo tão sério, é algo tão excepcional, que o nosso legislador constituinte originário disse: isso só pode ser feito pelo presidente da República, ouvido o Conselho Nacional e com a autorização do Congresso do Parlamento. Então, muitas destas medidas que são adotadas por governadores e prefeitos, eu já me posicionei no sentido de que são medidas absurdamente inconstitucionais, gritantemente inconstitucionais. Limitações de horários, de que você pode sair de casa ou não pode sair de casa, tolimento de liberdade de expressão, monitoramento para o georreferenciamento de telefones celulares. O governo do estado do Tocantins, não estou ganhando nada aqui para defender ou para falar de quem quer que seja, mas o governo do estado do Tocantins está adotando uma postura que foi adotada no ano passado pelo governo do estado de São Paulo: monitorar a localização do indivíduo através de herbes, estações de rádio base, de georreferenciamento de telefone celular. Se tiver muita gente usando telefone celular ali, isso indica que aquela circulação não pode acontecer. Isso é quase uma distopia, né? Isso é quase orwelliano, isso é quase não, é 1984. Às vezes parece que nós estamos vivendo um grande filme de terror, de pessoas simplesmente estão rasgando a Constituição. Mas isso já foi dito em lives anteriores, isso é uma posição pública da minha parte. Existem medidas que podem ser adotadas, que são legais, entendo eu que sim, que você goste ou que você não goste. Existem medidas administrativas que gozam de respaldo normativo, que gozam de respaldo jurisdicional. Por exemplo, limitação do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. Isso é uma medida que você goste ou que você não goste, por mais ruim que seja para aquele setor específico, é uma medida que, tecnicamente falando, entendo eu que goza de respaldo normativo. Mas outras medidas, como por exemplo o fechamento total da sociedade, a proibição completa de circulação de pessoas em determinados momentos do dia e da noite, a proibição de frequentar áreas de uso comum sem uma justificativa prévia de uma guerra declarada, de um estado de sítio, de um estado de defesa, para mim são medidas absurdamente, notoriamente, escancaradamente inconstitucionais, e são medidas que infelizmente não tem muito como ser explicadas. Eu particularmente não consigo explicar elas no âmbito do direito. Elas são medidas de força, são atos de vontade. Mas esse não é o objetivo da nossa live. O objetivo é tratar especificamente da questão do direito de livre manifestação. A Constituição Federal garante, no seu artigo 5º da CF de 88,
Óbvio, o direito de livre manifestação, desde que pacífica, desarmada, que não frustre manifestações anteriormente previstas para o mesmo local, seguindo, obviamente, todas aquelas regras do artigo 5º. E aí surge a discussão que alguns governadores trouxeram, e já vem trazendo já há um certo tempo, e muitos prefeitos também, que durante esse período o direito de livre manifestação, o direito de livre reunião, o direito de livre expressão, nestas condições, estaria sopesado, não poderia ser adotado, visto as medidas restritivas de combate à pandemia. Ou seja, eu vi muita gente dizendo que o fato de nós termos uma legislação que data do ano passado, eu não vou lembrar agora de cabeça o número da lei, 3.000 e tanto, que permite medidas restritivas, e o fato dos governadores e prefeitos terem interesse em combater a pandemia, justificaria o tolimento de direitos e garantias fundamentais previstos no texto constitucional. Já disse isso em lives anteriores e vou repetir apenas por uma questão de esclarecimento. Se você tem garantias constitucionais que lhe podem ser tiradas por prefeitos ou por governadores, você nunca teve garantias constitucionais. O que você tinha é uma mera carta de intenção que se fazia de conta que tinha algum valor. Se nós admitimos que aquelas premissas do artigo 5º da Constituição Federal, que o nosso legislador constituinte originário julgava tão importante, que as reconheceu como cláusula pétrea, porque se você for lá para o artigo 60 da Constituição Federal, está escrito bem grande, não será objeto de apreciação proposta de emenda à reforma constitucional tendente a abolir. Uma delas são os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Se nem o próprio parlamento pode discutir a abolição desses direitos, ao que dirá se achar razoável que um governador ou que um prefeito assim o possa fazer, sob qualquer pretexto que seja. Se nós admitimos que isso é possível, nós estamos dizendo que nunca houve direitos fundamentais, que não existem direitos elementares previstos na Constituição. O que existe é uma mera carta de interesse que, na hora do pega para capar, não vale de nada. Na hora do pega para capar, não serve de nada, e o Brasil deixaria de ser uma república federativa constitucional. Se um governador Alfa, Bravo, Delta ou Charlie pode chegar e pode dizer aqui eu quero que seja desse jeito, ou o que é pior, se um prefeito Alfa, Bravo, Delta, Charlie pode chegar e dizer eu quero que seja desse jeito, e a Constituição que se expõe, porque eu acho que o certo é isso, não precisa ter essa falácia de se pregar a existência de direitos fundamentais. Então é óbvio, lógico e evidente, que você não pode, sob pretexto de aplicação de leis ordinárias ou de medidas administrativas, você não pode tolher premissa constitucional fundamental. Você não pode abstrair direitos constitucionais que o nosso legislador criou justamente para nos proteger nos momentos de crise. Os dispositivos de proteção do cidadão na Constituição, eles partem de duas premissas. Primeiro, o cidadão sempre é hipossuficiente perante o Estado. O Estado é um leviatã. O Estado no sentido de ente estatal, seja ele município, Estado, União, Distrito Federal, o Estado é sempre um leviatã. Qual é a força que o cidadão em si tem perante o Estado? Nenhuma. O Estado detém o monopólio da força, o Estado detém, Estado no sentido de ente administrativo, detém o monopólio da força, detém a nível estadual e federal o ius puniendi, o direito de punir, o Estado detém o maior orçamento, o Estado detém o controle de tudo, ou seja, o cidadão comum ele não tem como enfrentar o Estado. O cidadão comum está indefeso perante o ente administrativo, e é por isso que o nosso legislador se preocupou em trazer reservas, proteções e balizamentos que pudessem mitigar essa distância entre o Estado e o cidadão comum, que pudesse servir de anteparo, que pudesse servir de escudo para todas as vezes que o Estado viesse aloprar, exercer o seu poder, porque quem tem poder tende a abusar desse poder. Isso você vê desde o Leviatã, isso você vê desde o contrato social, isso você vê desde as obras de Jean-Jacques Rousseau, Locke, Hobbes, Hugo Grotius. Quem detém o poder tende a abusar do poder. Maquiavel já dizia isso na obra O Príncipe, Barão Montesquieu já dizia isso.
Então faz parte da lógica da doutrina clássica essa ideia de que o Estado, se não for contido, se o Estado não estiver submetido a um sistema de freios e contrapesos, quase que não sai, a tendência natural daqueles que controlam o Estado é aloprar, e aloprar para cima da parte mais hipossuficiente e mais vulnerável que é o cidadão. Então, as premissas de proteção constitucional deveriam servir de anteparo para esse cidadão que por si só já é hipossuficiente na hora que ele tivesse sido massacrado pelo Estado. Essa é a primeira premissa. E a segunda premissa é: isso só é preciso em momento de crise. Se está tudo bem, se está tudo tranquilo, se está tudo certo, se está todo mundo feliz e está todo mundo alegre, eu não preciso me preocupar com anteparos constitucionais de defesa do cidadão. É óbvio que os direitos fundamentais, eles só são colocados à prova em momentos de grave crise, em momentos de grande destempero social, em momentos de grande calamidade. Eles só são colocados à prova nesse momento. E se eles são preservados é porque eles existem de fato. E se eles são vilipendiados é porque na verdade eles nunca existiram. Eles nunca passaram de uma carta de intenções, de palavras bonitas para fazer parecer que o Estado se preocupa com o seu cidadão. Eu costumo até fazer uma comparação que é mais ou menos o seguinte: você contrata uma pessoa para fazer uma laje na sua casa. E você quer que a laje seja a mais bem feita possível. O cara vai dizer, ó, tá aqui a laje lhe protege, mas você só vai saber na hora da tempestade. Deixa a água começar a bater em cima da laje, aí você vai saber. É na hora da tormenta que se sabe se a casa foi bem erguida. É na hora da situação anormal, anômala e calamitosa que se sabe se um Estado constitucional efetivamente tem mecanismos eficientes de proteção do seu cidadão. Se eles não tiverem mecanismos eficientes de proteção do seu cidadão, é porque eles nunca foram um Estado constitucional de fato. Eles nunca foram um Estado constitucional, pelo menos para o cidadão comum, de fato, foi uma mera carta de intenções. Então, esse sopesamento que se faz hoje me parece muito problemático, porque se esse sopesamento fosse feito pelo Congresso Nacional, já estaria ofendendo a Constituição, porque é cláusula pétrea. Ao que dirá você imaginar que um prefeito de uma cidade do interior do meu estado, por exemplo, lá do Ceará, ele possa sopesar o direito de livre reunião ou não, o direito de livre manifestação ou não, o direito de livre associação não, ou uma série, o direito de ir e vir, que muitas vezes está sendo tolhido pelo toque de recolher, ou uma série de outros direitos que são premissas constitucionais fundamentais. E ao mesmo tempo que a gente vê isso acontecendo, nós percebemos o STF. O STF falando em defesa de direitos fundamentais e da Constituição, por exemplo, num julgamento X e num julgamento Y, ele não está nem aí com direitos fundamentais e permite situações que constitucionalmente são absurdas. Então, esse direito de livre manifestação, esse direito das pessoas irem para a rua, sejam as pessoas que foram para a rua para defender A ou B, para ser favorável contra o lockdown, para pedir isso, aquilo, isso não importa. É um direito constitucional, desde que seja pacífico, desarmado e não frustre outra reunião anteriormente marcada para o mesmo local. Então, por si só, entendo eu, pela impossibilidade, vou repetir, por si só, por todo esse contexto, esse preâmbulo que eu fiz de cunho constitucional, entendo eu pela impossibilidade de reconhecimento do crime do artigo 268 do Código Penal em desfavor de pessoas que estão nas ruas protestando. Como eu também entendo que não caberia você reconhecer isso se uma pessoa tem um toque de recolher e a pessoa está se deslocando na rua no horário do toque de recolher, eu entendo que não caberia, obviamente, pela inconstitucionalidade gritante do ato administrativo, se caracterizar esse crime. Então, com uma premissa meramente constitucional, com uma premissa, inclusive, de arguição de uma tipicidade conglobante, que é o que sempre se pregou. Meu amigo, faz 10, 15 anos que eu escuto o povo falar em tipicidade conglobante. Faz 10, 15 anos que eu escuto no direito penal brasileiro as pessoas dizerem, olha, parem de olhar para o artigo de lei. Primeiro se pergunte se o dispositivo normativo está coadunado com os valores da Constituição. Eu não aguentava mais ouvir isso em palestras, em eventos, em congressos, o povo dizendo, olhe,
Passou o tempo de se olhar para a letra da lei do Código Penal e se tipificar a conduta. Caberá ao operador do direito arguir a tipicidade conglobante. Caberá ao operador do direito se perguntar: será que a aplicação desse dispositivo está coadunado com os princípios fundamentais da Constituição de 88? Eu via gente que ia mais longe. Eu via gente que dizia que não bastava se observar se estava coadunado com os princípios da Constituição de 88, também era necessário se observar se estava coadunado com o Pacto de San José da Costa Rica, Convenção Interamericana de Direitos Humanos, se estava coadunado com a Convenção de Haia, com a Convenção de Direitos Humanos da ONU de 1948. Quando eu via, por exemplo, as pessoas discutirem que tráfico não deveria ser crime hediondo, quantas e quantas vezes eu não vi as pessoas dizendo: olha, tráfico de drogas não deve ser crime hediondo, porque não basta a lei dizer. Observe se o legislador constituinte queria isso. Observe que no mundo existe uma política de descriminalização de drogas e de não aplicação da tutela estatal. Show! 15 anos, 20 anos dentro das universidades brasileiras se falando de tipicidade conglobante, se falando de Zaffaroni, se falando da tipicidade conglobante da escola alemã de Born, se falando da tipicidade conglobante das escolas francesas, a tipicidade conglobante defendida nas cátedras de Coimbra, em Portugal. Show de bola! Então vamos usar a tipicidade conglobante agora? Ela não foi tão usada ao longo do tempo? Vamos usar a tipicidade conglobante agora? Será que esse dispositivo pode ser aplicado por um mero exercício de tipificação? Ah, tu está na rua protestando, está infringindo a medida administrativa, então tu vem cá porque tu vai cair no artigo 2008? É óbvio que não. Seria um raciocínio completamente estapafúrdio. Efetivamente, a caracterização de qualquer crime demanda da observação do respeito às premissas constitucionais, quiçá pelo menos as premissas constitucionais elementares. As premissas constitucionais fundamentais que, em regra, estão previstas no artigo 5º da Constituição Federal de 88, de forma expressa ou de forma implícita, por óbvio. Mas superemos a ideia da impossibilidade de tipificação do crime. Superemos a ideia de que o direito de manifestação, o direito de livre reunião, por ser direito constitucional inalienável, salvo em estado de guerra ou estado de sítio, o que o Brasil não tem. Pelo que me consta, o Brasil não vive nenhum estado de guerra, nenhum estado de sítio, certo? Superado que essa caracterização do crime não poderia acontecer, porque não há como se fazer a tipificação do crime ofendendo premissas constitucionais fundamentais, guardada aqui as devidas proporções. Eu vou ser hiperbólico, tá? Eu vou ser hiperbólico para fins meramente ilustrativos. Tem uma galera aí no meio da internet que tem mania de cortar as falas das lives e pegar só a parte que interessa. Então eu vou repetir. Eu sei que a comparação é exagerada. Por isso que antecipadamente eu estou dizendo, eu vou ser hiperbólico propositalmente. E para quem não sabe o que é isso, quando você usa na retórica uma hipérbole, o que você quer é usar uma comparação extremada apenas para chamar a atenção do cerne do que está sendo comparado. Então, sendo hiperbólico, seria mais ou menos a mesma coisa de você ter alguém que chegasse e dissesse: olha, nós vamos agora punir um crime durante o período de pandemia com 10 açoitamentos em praça pública. Isso ofende premissa constitucional fundamental. Isso ofende a vedação absoluta prevista na Constituição Federal, a aplicação de penas cruéis ou degradantes. Seria mais ou menos a mesma lógica. Se eu não posso admitir isso, ainda que a intenção seja, aspas, a melhor possível, eu também não posso admitir a abstração do direito de livre manifestação, a abstração do direito de protestar a favor ou contra o que quer que seja, sob a alegação que o indivíduo estaria inclusive cometendo crime. Mas vamos imaginar que essa discussão não caiba nesse momento. Aí vamos agora para as questões de natureza prática. As pessoas estão na rua. Polícia Militar foi acionada, como eu vi, infelizmente, certo? Infelizmente, eu vi cenas, não foi ninguém que me disse, eu vi cenas de atos dessa natureza. Polícia Militar foi acionada. Pessoas foram dispersadas com spray de pimenta, tonfa,
munição menos que letal, elastômero, aquela outra munição que me foge agora o nome, que quando espalha umas partículas, parece PVC, que queima quando espalha para afastar, com jato d'água, e algumas pessoas foram capturadas. Certo? Vamos partir agora da premissa técnica que o cara chegou, você está na rua protestando e resolveu lhe capturar. Vou repetir o que eu já disse inúmeras vezes. Não resista. Ah, mas é inconstitucional, eu não devo ser preso, eu não devo ser capturado. Não resista. Rua não é lugar de discutir perante a autoridade policial legalidade ou ilegalidade do ato, existência ou não existência do crime. Podem dizer o que quiserem falar. Eu estou vendo na internet a galera sentando o sarrafo em cima da polícia militar. Eu venho inclusive alertando já há algum tempo que quando todo esse estado anômalo de coisas passar, nós teremos mais 20 anos de luta por recuperar a percepção social positiva das corporações policiais. Eu venho alertando isso aqui desde o ano passado. E eu não tenho vergonha de dizer que eu, do mesmo jeito que luto há mais de 25 anos pela valorização das instituições policiais, se mais 25 anos de vida profissional eu tiver, eu vou continuar lutando, porque eu sempre acreditei e continuo acreditando que as corporações policiais Brasil afora são formadas na sua imensa maioria por homens e mulheres de bem, homens e mulheres, pais e mães de família, homens e mulheres vocacionados que querem sim uma sociedade melhor, que funcionam como barreira de contenção do caos, que se eles não existissem, a sociedade seria dominada por demônios que nós não imaginamos nos nossos piores pesadelos. Homens e mulheres que andam por terras que a maioria de nós sequer tem coragem de colocar os pés, e homens e mulheres que merecem e precisam ser valorizados e defendidos. E do mesmo jeito que eu fiz isso durante 25 anos, e tenho hoje consciência de que a percepção social sobre as polícias vai ser seriamente abalada e reduzida, como hoje eu tenho consciência que as mesmas pessoas que aplaudem a atitude das corporações policiais, porque lhes é conveniente ideologicamente, serão as pessoas que darão as costas para esses policiais quando a conveniência política deixar de existir, porque polícia é órgão de Estado, não é de governo. Estado é uma coisa, governo é outra. Os governos passam e mudam, o Estado permanece. A instituição policial vai permanecer independentemente de quem seja o governante. E polícia tem que ser sempre órgão de Estado. E eu sei que daqui a 1 ano, 2, nós vamos ter que começar, eu digo nós, as pessoas que fazem esse trabalho, que defendem, sempre defenderam a polícia, um novo processo de convencimento de que a valorização da polícia é necessária, porque essas mesmas pessoas hoje que estão aplaudindo alguns atos que, na minha opinião, são exagerados, são as pessoas que darão e sempre deram as costas para a polícia. São as pessoas que, às vezes, 2, 3 anos atrás, estavam pedindo para acabar com a polícia, para tirar a polícia militar da rua, para acabar com as instituições policiais e substituir por forças delas mesmas, de segurança delas mesmas. E veja o que aconteceu nos Estados Unidos, diversas cidades americanas são exemplo disso. Veja o que aconteceu em Nova York. Veja o que aconteceu com a polícia de Nova York. Pois bem, então, como eu sei que a grandíssima maioria das pessoas que compõem as instituições policiais são pessoas de bem, vocacionadas e que não querem estar praticando nenhum tipo de ato inconstitucional, eu também sei que elas são tão vítimas quanto qualquer um. Eu já deixei isso bem claro em outras lives, eu já falei isso aqui abertamente, eu postei inclusive um vídeo, tem mais ou menos 1 semana nas minhas redes sociais. A galera bateu tanto, teve uma pessoa, não sei se alguém chegou a ver aí, depois eu vou abrir os comentários, teve um cara que foi na minha rede social e disse assim: você tem ódio de polícia, um dia que você prezar da polícia, se lasque, ninguém vai lhe atender, chama o BAP. Eu digo, bicho, faz 25 anos que eu levo porrada defendendo polícia, e as pessoas acham que na hora que a gente abre a boca para dizer que alguns atos são exagerados, é porque eu não defendo polícia, é porque eu não quero valorizar as instituições policiais. Então eu sei que mesmo que essas instituições sejam compostas de uma grandíssima maioria de pessoas de bem vocacionadas, eu também sei que polícia é máquina de moer gente. Eu também sei que tem muito governador usando aí de jogo político, de promoções inclusive, para conseguir que comandantes mantenham tropas fiéis. Eu sei que tem estado da federação que metade da corporação é fiel ao governador, outra metade não é. E o governador usa essa metade da corporação que é fiel para fazer aquilo que ele quer, transformar uma polícia de estado em uma polícia de governo.
Então não adianta, os policiais na sua grande maioria, grandíssima maioria, são tão vítimas quanto qualquer um de nós. O policial ele não tem força, ele também é hipossuficiente perante a corporação. Ele não tem força para reagir, ele não tem força para resistir. Homens justos cumprem ordem justa, Giovanni, sim, mas é preciso que você dê condição a esse homem justo de renegar ordens injustas. Se você pegar um tenente, se você pegar um segundo sargento, um terceiro sargento, um cabo, um praça, eu diria até mesmo, você pegar de major para baixo, e esse cara bater de frente com o comando e dizer eu não vou fazer isso, a vida dele na caserna lascou. A vida dele na caserna, ele vai viver para resolver o problema dele. Vão inventar todo tipo de dificuldade, porque polícia é uma verdadeira máquina de moer gente dentro da própria corporação, quando quer. Então eu digo, não adianta, não vai querer discutir direito constitucional na rua, não vai querer discutir no momento de uma abordagem se o artigo pode ser tipificado ou não pode ser tipificado, se está certo ou se não está certo. Você não vai conseguir resolver o problema. Você vai bater de frente com pessoas que fazem parte de uma instituição, que naquele momento está sendo utilizado contra, na minha percepção, direitos fundamentais, mas não é o indivíduo. E eu diria a você, não é nem a instituição em si. Então, foi abordado, recebeu voz de captura, tem o que fazer. Tem que ser conduzido? Vai ser conduzido. Adianta resistir? Não, porque se você resistir, é crime de resistência, usou de violência. Se disser não vai ficar ali, é desobediência. Então, é possível a abordagem? É possível a abordagem. É possível a captura? É possível. Inclusive, eu vi algumas pessoas dizendo assim, olha, eu já disse que para mim o crime não tem, tá? Para deixar bem claro para quem caiu na live agora, eu já disse que nesses casos não tem crime do artigo 268. Estou partindo da premissa que o cara foi abordado, foi capturado. É possível a abordagem, a captura? É. Eu vi algumas pessoas dizendo, não, mas é infração de menor potencial ofensivo. O crime do artigo 268 é infração de menor potencial ofensivo, a pena máxima é de 1 ano. Lei 9.099. Concordo. O crime aqui é de menor potencial ofensivo. Todos os crimes cuja pena máxima é de até 2 anos e as contravenções penais são tidas como infrações penais de menor potencial ofensivo. Está no artigo 61, artigo 61 da Lei 9.099/95. A lei que criou no Brasil os juizados especiais, dentre eles os JECRIM, juizados especiais criminais. Mas o fato de ser infração de menor potencial ofensivo não impede a captura nem a condução. Vou dizer de novo, o fato de você estar diante de uma infração de menor potencial ofensivo não impede a captura nem tampouco a condução. Ah, Giovanni, mas a Lei 9.099 diz que é proibido o flagrante. Eu sei. A Lei 9.099, no seu artigo 69, diz que nos casos de infração de menor potencial ofensivo, o procedimento a ser feito é o do TCO, do termo circunstanciado de ocorrência, não se imputando prisão em flagrante nem fiança. Essa vedação à prisão em flagrante está no parágrafo único do artigo 69, da Lei 9.099, eu sei disso. Mas veja, quando a lei fala em vedação ao flagrante, ela está falando na vedação ao procedimento de lavratura do APFD. O que é o APFD? É o auto de prisão em flagrante delito. A gente está muito acostumado a usar a expressão flagrante como se ela fosse uma coisa só, e ela não é. Tecnicamente falando, isso que no dia a dia nós chamamos de flagrante é um nome que se dá a um conjunto de diligências que começa com a abordagem e captura, passa pela condução do indivíduo, apresentação do indivíduo à autoridade policial, delegado de polícia federal ou estadual, depois os procedimentos prévios do APFD, que é a oitiva dos condutores, entrega do recibo aos condutores, oitiva de testemunha conduzido, depois o juízo de tipificação do delegado, depois a lavratura do APFD propriamente dita, do auto de prisão em flagrante, as formalidades inerentes à lavratura do APFD,
comunicação aos familiares ou pessoa indicada pelo capturado, notificação ao juiz, se for crime de ação pública, ao Ministério Público, informar o advogado à Defensoria Pública, remessa dos autos ao juiz, expedição da nota de culpa. Tudo isso faz parte desse plexo chamado flagrante, que começa com a abordagem em captura e termina com a convalidação do flagrante, que acontece na audiência de custódia. A audiência de custódia hoje é considerada a última fase disso, que por falta de um nome melhor nós chamamos de flagrante. A audiência de custódia é um momento de convalidação ou não de tudo o que aconteceu anteriormente. Então, quando a Lei 9.099 ela veda a prisão em flagrante, esta vedação diz referência ao procedimento do APFD para frente. A captura pode acontecer, a condução pode acontecer, a oitiva dos condutores, eventuais testemunhas capturados, de vítimas, se houver, pode acontecer. O que não pode ter é a PFD. Aí seria o procedimento do TCO, seria o procedimento do termo circunstanciado de ocorrência. Então, essa abordagem e essa captura, tecnicamente falando, partindo da premissa que eu não estou analisando mais se é ou se não é crime, ela pode acontecer. Agora, ao chegar à delegacia, o que deve ser feito é o procedimento do termo circunstanciado de ocorrência. Então é aquela história, você foi abordado, o policial militar chegou e disse, olha, vou levar, não adianta brigar, não adianta discutir, nem deve. Eu insisto, ele é tão vítima quanto nós. Então, beleza, vamos conduzir, vai ser conduzido, vai ser conduzido. É conduzido à delegacia de polícia. Chegando na delegacia de polícia, o máximo que pode ser feito é um termo circunstanciado. É um TCO. Feito o TCO, certo? Vai ser encaminhado o indivíduo imediatamente à presença do juiz, ou ele vai prestar compromisso de comparecimento quando devidamente convocado, que é o que acontece em 99,9999% das vezes o cabo presta compromisso e é liberado. Na prática, você assina o TCO, na grandíssima maioria dos casos, e vai para casa. Se depois o Ministério Público resolver oferecer denúncia contra você, aí é possível se imaginar a instauração de uma ação penal. Só que aí vem um detalhe. Nesse caso, antes de se ter instauração de ação penal, é possível a suspensão condicional do processo. Artigo 89, salvo melhor juiz, da Lei 9, salvo melhor juiz não, artigo 89 da Lei 9.099, nos crimes cuja pena mínima combinada em lei seja de até 1 ano, estejam eles submetidos ou não à alçada de competência do juizado, é possível o MP propor a suspensão condicional do processo, que em tese se aceita pelo beneficiário, impediria a instauração da ação penal e também não geraria nenhum tipo de reincidência. Então, esse é o procedimento. Agora sim, se você disser, Giovanni, o que é que você recomenda? Você recomenda assinar o TCO? Sim, recomendo assinar o TCO. Eu não acredito, a não ser que nós nos tornemos um Estado stalinista, mas é o Estado, a sociedade brasileira, mas eu não acredito que esses TCOs todos virem ação penal. Eu realmente não acredito. Eu não consigo enxergar o Ministério Público e o Poder Judiciário oferecendo, o Ministério Público oferecendo e o Poder Judiciário recebendo denúncias sobre o crime do artigo 268, baseado em termos circunstanciais de ocorrência, de indivíduos que foram capturados porque estavam manifestando-se em praça pública, protestando, exercendo seu direito de reivindicar a favor ou contra o que quer que seja. Seria uma situação assim, seria um filme de terror pior do que o que nós estamos vivendo hoje. Certo? Eu não acredito. Eu particularmente não acredito. Eu sei que nós vivemos hoje um estado judicial anômalo. Eu sei que nós vivemos hoje uma situação jurídica extremamente anômala, que vai marcar de forma indelével a sociedade brasileira, mas eu não acho, ou pelo menos eu tenho muita esperança, que essa situação anômala perdure por muito tempo. Esse filme de terror, que é hoje o sistema de justiça penal no Brasil, esse filme de terror, ele deve passar. Porque se ele não passar, nós estamos declarando que
todo o sistema de justiça criminal no Brasil foi resetado e a gente vai ter que aprender do zero. A gente vai deixar de ter um sistema de justiça baseado em lei, vamos ter um sistema de justiça baseado em precedentes. Então, eu não acredito. Eu acho que quando esse lance da pandemia passar, e se Deus quiser vai passar, se Deus quiser vai ter vacina, vão vacinar, vai ter tratamento, Papai do Céu vai iluminar, e a gente vai conseguir sair dessa. Quando isso passar, as pessoas no momento mais de calma, elas vão conseguir perceber o absurdo que tudo isso juridicamente está sendo feito. Até porque assim, se não passar logo, eu não falo da pandemia, eu falo dos absurdos jurídicos. Se esses absurdos jurídicos não passarem logo, eles não vão passar mais nunca. As ditaduras, elas precisam ser tolhidas no seu início, senão elas se tornam dificílimas de serem tolhidas. Os direitos e garantias fundamentais precisam ser defendidos desde o primeiro momento da sua ofensa, senão eles acabam se perdendo no tempo e a ofensa acaba se tornando regra. Então, eu não acredito que esse sistema esquizofrênico que a gente está vivendo no sistema de justiça criminal brasileiro vai perdurar por muito tempo. E ainda existem muitos bons juízes no Brasil. Ainda existem muitos bons promotores de justiça, muitos bons defensores públicos, muitos bons advogados que, por óbvio, lá na frente, vão tentar trazer de volta uma situação de normalidade jurídica penal no Brasil, de normalidade jurídico-constitucional, de normalidade jurídico-administrativa. Então, no calor do momento, talvez alguém pense assim, não, aqui o melhor é fazer uma transação penal, uma suspensão condicional do processo. Eu não acho. Eu acho que assina-se o TCO, ok, beleza, é só o artigo 2008, assinou o TCO, vai para casa. Dificilmente todos esses TCOs que estão sendo lavrados vão virar ação penal. E se virarem ação penal, aqueles que virarem, se o indivíduo não aceitar o benefício da suspensão condicional do processo, nós teremos ações penais que, num momento de mais calma e de mais tranquilidade jurídica, os operadores do direito vão poder se debruçar em cima. E eu acho muito pouco provável que essas ações penais virem condenações. E ainda que virem condenações, não irão gerar pena privativa de liberdade. As mesmas restrições e tolhimentos de direitos que pode acontecer como consequência de uma condenação penal nesse caso, seriam equivalentes aos tolhimentos que podem decorrer da aceitação de uma suspensão condicional do processo. Então, assim, em que pese ser muito ruim nós estarmos diante de uma situação onde o exercício de um direito fundamental é considerado como crime, é uma situação que entendo eu que vai passar. E não acho que vai demorar muito para passar. É uma situação que entendo eu que vai ser superada e nós vamos marchar de volta a uma normalidade jurídico-social. Por quê? Porque justiça é órgão de Estado, MP é órgão de Estado, enfim, os governos passam, os órgãos de Estado ficam. E a tendência natural de tudo é o equilíbrio do centro. A tendência natural de tudo, quando você está muito agitado, com o tempo você acaba tendo um efeito backlash. Se você tem um desrespeito muito grande a premissas constitucionais, o efeito backlash, que é um efeito notório do constitucionalismo, ele se manifesta mais cedo ou mais tarde e tenta assumir uma posição contrária ao desrespeito, que seria uma posição de alta preservação, até que você chegue num ponto central, e num ponto de convergência e num ponto de equilíbrio. É o que eu acho que vai acontecer. Então, eu não vejo... É como as multas. O cara está andando na rua em alguma cidade, ele é multado em R$1.000. Ok, essa multa é inexequível. Eu não vejo como as procuradorias municipais executarem essa multa, moverem feitos de fazenda pública para executar essa multa. Imagina aí, eu estou andando na cidade, não que isso aconteça no Recife, é só um exemplo. Eu estou andando na rua e suponha que aqui no Recife fosse proibido andar na rua, como tem algumas cidades brasileiras. O fiscal da prefeitura chega e me dá uma multa de R$1.000. Ok, execute. Como? Com base em quê? Com base em que premissa? Não, você vai entrar na dívida ativa. Beleza, questiona se o ingresso na dívida ativa. Comprove a possibilidade de estar na dívida ativa. Perceberam? Multiplica isso aí por toda a sociedade. É inexequível. São medidas que muito breve vão se mostrar tão draconianas, tão absurdas, que o próprio universo jurídico vai dizer, não, peraí, a gente precisa dar um freio de arrumação aqui, chegar a uma posição de equilíbrio. É assim que eu enxergo, tá certo?
Deixa eu ver aqui o que é que vocês têm para dizer sobre isso. Deixa eu ativar os comentários aqui. Eu sempre repito e faço questão de dizer toda live minha: eu não sou o senhor da verdade. Escute o que Giovanni pensa, escute o que as pessoas que pensam completamente diferente de mim têm para dizer e forme o seu juízo de valor, forme sua opinião, forme seu senso crítico. Isso é como eu enxergo. É a intelecção que eu faço da realidade que me chega aos olhos. Mas eu posso estar, obviamente, errado. E aí é importante que você escute todos os lados. É importante que você veja todas as opiniões e forme a sua própria opinião. Mas eu, particularmente, acho que nós estamos vivendo um momento esquizofrênico do sistema judiciário brasileiro. E acho que esse momento tende a passar. Por isso que eu digo, não se assodem. Vou assinar um TCO, assine o TCO. Prefeito aqui me deu uma multa, receba a multa. Eu vou brigar com o policial, vou brigar com o prefeito. Não adianta, cara. Não adianta. Não é isso que vai mudar. Você não pode enfrentar desrespeitos constitucionais com mais desrespeito constitucional. É você jogar água em cima de quem está se afogando. O sistema de justiça brasileiro está se afogando, eu vou jogar mais água em cima. É esperar para, no momento oportuno, se voltar ou tentar trazer de volta a sociedade a um ponto de lógica jurídica. O Alex Bezerra está dizendo: os policiais são o lado mais fraco da corda nessas arbitrariedades. Eu acho que os policiais fazem parte da sociedade, Alex, e a sociedade é o lado mais fraco. É o que eu sempre digo: nós precisamos, infelizmente, não temos ainda, mas precisamos urgentemente de leis que blindem os policiais de situações desse tipo, que efetivamente garantam que os nossos policiais vão ter função de Estado, não função de governo. Que permitam a um policial exercer aquela máxima: homens justos cumprem ordens justas. Mas infelizmente a gente não tem. Como é que eu vou chegar para um policial? Veja, como é que eu vou chegar para um choqueano, que eu vi batalhão de choque sendo usado em várias cidades? Como é que eu vou chegar para um choqueano e vou dizer: bicho, tu que se arrombou todinho para ser choqueano, porque assim, estou dando o exemplo do choque só por ser um destacamento de operações mais especializadas e cujo treinamento é muito mais complicado do que o praça comum, praça de Cefap. Então eu vou chegar para um cara choqueano que se lascou todinho para ser choqueano, para ser do choque, aí vou dizer: tu está recebendo uma ordem aqui de dispersar aquela manifestação. O cara pode ter a percepção dele: cara, mas aquela manifestação é constitucional, essa ordem é constitucional. Tá, mas qual é a força jurídica que esse soldado tem, que esse cabo tem, que esse sargento tem para enfrentar? Nenhum. Qual é o respaldo que a sociedade dá para ele? Nenhum. Polícia se arromba indo e voltando. Polícia se arromba se fizer e se não fizer. Polícia se arromba se cumprir a ordem, se não cumprir a ordem. Então a briga não é com o policial. A briga, aspas, tá? Não é com o policial. A briga não é com o cara que está na rua trabalhando fardado. Não é com a gente que está na delegacia. Giovanni, mas tem uns que alopram. Tem médico que alopra, tem professor que alopra, tem gari que alopra, tem engenheiro que alopra, tem arquiteto que alopra, tem psicultor que alopra, tem policial que alopra. Isso não é da profissão, é do gênero humano. Mas a grande maioria dos professores são gente boa, a grande maioria dos médicos são gente boa, a grande maioria dos garis são gente boa, a grande maioria dos arquitetos são gente boa, a grande maioria dos psicultores são gente boa, a grande maioria dos policiais são gente boa. Só que eles não têm o respaldo jurídico. Quem é que vai chegar para dar esse respaldo? Principalmente dentro da caserna, dentro da polícia militar. Não tem. Tem como. Então não adianta bater de frente. Não adianta. Se Giovanni, vamos supor que lhe proíbam de sair na rua. Eu vou sair. Ok. Policial me abordou. Eu vou brigar com o policial? Não. Boa noite, cidadão. Boa noite. O senhor sabe que está infringindo aqui. O senhor vai ser conduzido? Pois não. Vamos por condução para a delegacia. Eu vou prestar meu depoimento. Eu vou assinar meu TCO. Não são eles que decretaram aquela ordem. Claro, se o cara chegar partindo para cima de mim na ignorância, eu vou me valer dos meios jurídicos de repulsa. Mas não é essa a regra. Percebeu? Não é essa. Então, a sociedade precisa se proteger dessas arbitrariedades e polícia faz parte da sociedade. Ponto. Polícia faz parte da sociedade. Ela precisa de proteção também. E insisto, assinar um TCO não significa dizer que você vai responder uma ação penal. Assinar um TCO não significa dizer que você vai ser preso. Assinar um TCO não significa que vai ter uma prisão preventiva decretada contra você.
Não é eu estou com medo, eu vou aqui correr, fugir, brigar porque eu não vou assinar um TCO. Não. Assinar um TCO é a coisa mais simples que pode acontecer dentro do sistema de justiça criminal. Esse é o raciocínio. Essa é a lógica. Então, não tem por que você se indispor. Agora, eu insisto, para não parecer que eu estou aqui fazendo defesa, para não parecer, J. Carlos aqui, meu patrão J. Carlos que é policial militar, eu acho que há 30 anos, um dos homens mais intelectualizados que eu conheço, um dos homens mais especialistas, talvez J. Carlos seja o maior especialista brasileiro em microexpressões, policial militar de longa data, ele sabe bem essa realidade que eu estou falando, tem plena consciência do que eu estou falando. Então, um abraço, Jota, para você. Pessoal, então assim, para não parecer que eu estou defendendo aqui, vou já falar da questão do concurseiro, tá? Para não parecer que eu estou defendendo aqui, que esses atos, não, eu vou repetir o que eu disse no começo da live. Para mim, caracterizar crime sopesando e diminuindo direitos e garantias fundamentais é algo absurdo. É algo que nunca foi aceito no direito brasileiro antes de 2020. É algo que pelo menos há uns 10, 15 anos eu escuto todos os constitucionalistas, a grande maioria dos professores de direito penal, dos juristas penais que se dizem garantistas, dizendo que não pode acontecer. Agora estão calados, né? Porque também é assim, velho. Nós estamos vivendo momentos tão difíceis, nós estamos vivendo momentos tão complicados para o direito, que até quem tem coragem de abrir a boca e falar leva pedrada. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu não sei se eu sou doido, eu não sei que diabo é, mas eu não nasci para ser covarde. Eu não nasci para ver uma situação que fere o meu objeto de trabalho, que é o direito penal e processual penal, para ver uma situação que ofende algo que para mim é fundamental, que é o Estado de Direito, e eu ficar calado. Eu não consigo. Eu acho que um jurista covarde, ele não nasceu para ser jurista. Tem que ser qualquer outra coisa. É um jurista, um policial, um ministério público, jurista em si, e o policial nasceu para ser covarde, não vai ser jurista nem policial. Você está na profissão errada. Eu não consigo. E é fora do comum, como tem gente que sequer para pensar. Prefere silenciar. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, não, o professor Ailton Zuc também, Zuc foi policial civil 20 e tantos anos, mais de 25 anos foi Zuc. Eu acho que Zuc agora se aposentou, mas Zuc começou no quartel no EB. Zuc é desde a época de infante. E aí eu fico pensando, hoje, você abre a boca para falar do que você enxerga errado, você vira vidraça e começa a levar pedrada. Eu escutei, bicho, esse ano já de 2021, uma pessoa que chegou assim para mim e disse assim, mas veja, talvez você falar sobre isso desagrade alguém que lá na frente pode deixar de lhe convidar para um congresso. Eu digo, cara, me desculpe, abraço, Zu, para você também, amigo, me desculpe, mas se eu tiver que vender aquilo que eu acredito, se eu tiver que vender meu, se eu tiver que vender minha dignidade, para não correr o risco de um cara me chamar ou me deixar de me chamar para palestrar no congresso, meu amigo, me desculpe. Mas que jurista sou eu? Qual é a moral que eu vou ter para chegar para os meus alunos e dizer acredito no sistema de justiça? Nenhum. Então assim, nós estamos vivendo tempos tão esquizofrênicos juridicamente, que o silêncio de quem deveria falar que os tempos são esquizofrênicos virou regra. E quando alguns falam, eles falam meio com meias palavras, não é porque veja, usando termos que são complexos demais. Eu não vou me lembrar quem disse essa frase, se alguém puder me ajudar aí, eu agradeço. Teve um filósofo, teve uma pessoa que disse assim, que a grande cortesia do filósofo é a simplicidade. Se alguém puder depois ver, procura na internet, vocês vão achar essa frase. É mais ou menos assim. Eu li essa frase em um dos livros, em um dos clássicos, mas eu não vou me lembrar quem foi. Não sei se foi Camus que disse, eu acho que foi Alberto Camus que falou, que a grande cortesia do filósofo é a simplicidade. Acho que foi Camus que disse isso, e Alberto Camus. E eu vou mais longe, eu faço uma paráfrase. Eu acho que a grande cortesia do jurista é a simplicidade. É falar claramente o que ele acha. É dizer claramente o que ele pensa. E é ter coragem de chegar e se posicionar claramente sobre o que ele acha certo e o que ele acha errado.
a gente não pode admitir um sistema de justiça aonde a Constituição seja deixada de lado, a discricionariedade do direito penal do autor em vez do direito penal do fato seja a regra, e o medo de falar seja ponto comum. O falar que enxerga algo errado seja a singularidade. Então, assim, para ficar claro isso, eu não estou defendendo a tipificação do artigo 268. Eu estou deixando claro que eu julgo que é inconstitucional. Eu estou deixando claro que eu julgo que, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja a situação, as premissas de defesa constitucional foram feitas para momentos de crise. Momentos de crise como esse que a gente está vivendo. Eu deixei isso bem claro. Mas da mesma forma que eu tenho que lhe dizer, se você vai na rua discutir com um policial que recebeu uma ordem para lhe fazer uma captura e uma condução por esse crime, você vai discutir com ele, vai brigar com ele, você está brigando com a pessoa errada. Você está discutindo no canto errado. E você está prejudicando sua própria situação. Para que ninguém saia aí colocando meias palavras na minha boca. E eu vou dizer mais uma vez, infelizmente, tristemente, toda a percepção social de valorização do trabalho policial que foi criado a duras penas nos últimos 20 anos está sendo jogado por terra nesses últimos 14 meses. Toda. E se demorar muito essa situação, a gente vai voltar a um status quo pior do que era há 20 anos atrás. E por isso que nós devemos sempre estar batendo nessa tecla. Os policiais não são nossos inimigos. As forças de segurança que estão na rua não são nossos inimigos. O policial que está ali na rua, ele não tem força sozinho para enfrentar a corporação, para enfrentar a instituição. Embora a polícia seja de Estado, ele está submetido a decisões de governo. Pronto, aí me corrigiram. Eu falei que era Camus, mas não é. Um colega achou aqui, ó. Ortega y Gasset diz: a clareza é a cortesia do filósofo. Obrigado. Eu me lembrava que a frase era mais ou menos assim. Então, muito obrigado aí pela referência. Valeu. A clareza é a cortesia do filósofo. Beleza? Só mais um detalhe também que eu acho que é importante destacar sobre o concurseiro. Muita gente me pergunta assim: Giovanni, se eu assinar o TCO, eu estou fora do concurso? Eu tenho um TCO em meu desfavor, eu estou fora do concurso, eu vou cair na investigação social? Como é que fica a minha vida nesse caso? Eu vou ser muito franco com você, mas muito franco mesmo, certo? Numa situação de normalidade, de novo, numa situação de normalidade, não seria. Situação, se a gente estivesse vivendo um momento de tranquilidade jurídica hoje, o fato de você ter assinado um TCO nessa situação não lhe prejudicaria na investigação social. Mas nós não estamos vivendo. E eu tenho consciência que, tirando a área de saúde, certo? Tirando a área de saúde, eu tenho consciência que concurso esse ano e o próximo é para a polícia. Eu não enxergo concurso, principalmente para a área jurídica, que não seja de polícia. Vai ter concurso de PM, Polícia Civil, a dar de roda aí. Quem assistiu minha aula minha live, melhor dizendo, semana passada, viu que eu fiz uma projeção sobre os concursos e toda a projeção que eu fiz se concretizou. Eu fiz a projeção sobre o sobrestamento da PF e da PRF, se concretizou. Eu fiz uma projeção sobre a suspensão, eu achava que ia ser suspenso o concurso do Pará, efetivamente foi. Eu fiz uma projeção sobre o concurso da Polícia Civil da Paraíba e de Alagoas, hoje se confirmou Alagoas. Eu disse, olha, semana que vem a gente tem banca, e hoje saiu a banca, que é o Sebrasp. Então, eu sei que vai ter concurso, muito concurso para a polícia. E esses concursos, eles vão acontecer ainda sobre o governo dos atuais gestores. Então, não se arrisque, é isso que eu tenho para lhe dizer. Numa situação de normalidade, certo? Numa situação de normalidade, eu diria para você que não tinha problema. Mas agora eu digo, não se arrisque. Por quê? Porque a própria instituição, ela pode querer tolher aqueles que têm TCO, principalmente pelo artigo 268. Se essa investigação social acontecer
daqui a, sei lá, 2 anos, 3 anos, que não é o caso, certo? Não é o caso, mas se ela acontecer daqui a 2, 3 anos, não. Mas agora, na atual gestão, porque esses concursos vão ser feitos antes do período de impossibilidade decorrente do pleito eleitoral. Então eu estou falando de concurso até abril do ano que vem. Ponto. Na gestão dos atuais governadores. Então não se arrisque. Tá bom? É o conselho que eu tenho para lhe dar. Você que está estudando para concurso, continue estudando para concurso. Você que está focado, continue focado nos concursos. E não se arrisque nesse momento. Infelizmente. Eu jogo muito aberto com vocês, eu jogo muito franco com vocês. E se eu posso dar um conselho, é isso que eu tenho para lhe dar. Teve um colega que perguntou aí, o Jorge mesmo. O Jorge foi preciso. Na investigação derruba pelo que quiserem. Porque acharem lá qualquer coisinha, um cabelinho de sapo, que acharem, se quiserem lascar, vão lascar. Então é melhor a gente não arriscar. Perguntaram se a recusa ao TCO permite a lavratura de APFD. Embora o tema seja muito controverso, o posicionamento da jurisprudência é que sim. Se o indivíduo não assinar o termo circunstanciado de ocorrência, ele se recusar a assinar o termo circunstanciado de ocorrência, o entendimento da jurisprudência é que é possível a lavratura do APFD. Eu acho que o correto seria, ele não quer assinar o TCO, encaminhe imediatamente a presença do juiz. Isso é o ideal, mas o ideal nem sempre é possível. Não é possível no dia a dia, certo? O cara não quer assinar o TCO, tem um juiz para mandar, não tem. Então, a jurisprudência entende que é possível a conversão em APFD, embora eu acho que esse não seja o melhor procedimento, certo? Acredito que ocorrerá? Não, PCDF agora não. Acho que PCDF vai ser sobrestado. Roberto, sou agente de trânsito, efetivo há 15 anos no estado de Sergipe. Sei bem o que é pressão de rua, professor. Então, Roberto, tá aí, ó. Se eu estiver falando alguma besteira, se eu estiver contando alguma mentira, se eu estiver exagerando, está na hora de você mesmo chegar e dizer, ó, Giovanni está mentindo, não é por aí não, ele está exagerando. Mas infelizmente queria eu estar exagerando, né, cara? Mas a gente sabe que não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Tranquilo? Beleza? Novo de loja? Bom, pessoal, é isso aí. Como eu disse, sempre que você for tipificar um crime, faça esse sopesamento com premissas constitucionais. Não se atenha exclusivamente à definição normativa do tipo, certo? E por isso, baseado nessa premissa, me parece inconstitucional a caracterização do crime nessas situações que eu descrevi no começo da live, mas se você for abordado, o procedimento é o procedimento do termo circunstanciado de ocorrência. Tranquilo? Bom, vou ficando por aqui. Papai do Céu abençoe demais todos vocês, já são quase 9h11. Papai do Céu abençoe demais todos vocês. Se cuidem. A gente está chegando naquele ponto de convergência, onde a gente vai piorar as situações de lockdown, essas coisas, para depois começar a melhorar. Então se cuidem, se preservem, não deixem de acreditar no bom direito. Eu sei que é muito, muito, muito fácil nesses tempos tão estranhos a gente deixar de acreditar no bom direito, a gente achar que não tem mais nada, mas não deixem de acreditar no bom direito. Se vocês são juristas, principalmente se você ainda é estudante de direito, se você ainda está na graduação. Abraço, Jorge, forte abraço para você. Se você ainda está na graduação, não ache que o direito ou o bom direito está morto. Na verdade, o direito, ele sempre é bom, ele está sendo mal usado. O problema não está no direito, está nas pessoas que estão utilizando esse direito. Então não desacredite, pelo contrário, acredite cada vez mais no bom direito e ajude a formar a próxima geração que vai usar o direito corretamente. Eu sempre repito isso para os meus alunos. Não é o direito penal que é ruim, não é o direito brasileiro que está ruim, é a utilização desse direito que é feito por algumas pessoas que está muito sofrível. Então vamos formar uma próxima geração de juristas corajosos, conscientes. Vamos formar uma próxima geração de juristas que, quando vier uma outra crise, não é desejando mal, mas as crises sempre acontecem na história da humanidade. Elas são cíclicas. Quero eu que demore mais 250 anos, mas que vai acontecer alguma coisa. Já foram guerras, já foram desastres naturais, já foram convulsões sociais, já agora está sendo a pandemia. Crises sempre vão acontecer. Se um dia vier uma próxima crise, que a próxima geração de juristas não tome o silêncio como regra, a covardia como princípio,
e o descrédito no direito como norte. Que a próxima geração de juristas defenda o bom direito, que a próxima geração de juristas tenha coragem de falar, que a próxima geração de juristas não permita que essa esquizofrenia do sistema criminal que nós vivemos hoje se repita. Beleza? Tranquilo? Então, não desacredite no direito. Ele é a nossa arma. Nós precisamos ter coragem de nos valer dele exatamente com a finalidade que ele se destina. Bom, boa noite para todo mundo, um cheiro para quem foi de cheiro e um abraço para quem foi de abraço.